Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre asana. Mais especificamente, eu quero te mostrar, te explicar por que eu não gosto de asana. Para quem não entende o sânscrito, não está familiarizado com o sânscrito, asanas são as técnicas corporais do yoga. E a verdade é que, assim, dizer que eu não gosto de asana é um exagero, tá? Não é que eu não goste. Acontece que você que me acompanha aqui, que me assiste, pode ter ficado com essa sensação em algum momento. Isso se deve ao fato de eu bater tanto na tecla de praticar yoga com foco em filosofia, com foco na filosofia, entendendo o que você está fazendo, entendendo os princípios por trás e buscando a expansão de consciência que o yoga pode proporcionar. E não ficar praticando yoga como se fosse uma ginástica. Então, na minha opinião, na minha visão, o asana ele se tornou o símbolo e a perdição do yoga. Ele se tornou aquilo pelo qual as pessoas dão significado à prática, mas também é onde elas se limitam à prática, tá? Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Eu vou botar 3 pontos sobre isso, tá? Eu quero falar com você sobre a supervalorização do asana, quando que ele é importante, em que ocasiões e quando que você deve abandonar o asana. Ainda não anotei aqui, mas me ocorreu agora falar para você em momentos que você deveria utilizar o asana, tá? Eu vou acrescentar isso ao final do vídeo. Mas beleza, vamos lá. Primeiro ponto. A supervalorização do asana. O que acontece? Quando o público em geral procura por yoga, quando eu falo público em geral é tipo absolutamente geral, tá? Todo mundo. Você que hoje resolveu praticar yoga, você vai lá e escreve yoga na internet, no Google, na rede social, não sei. Tu escreveu lá yoga, o que você vai se deparar? Provavelmente você vai se deparar com técnicas corporais. Por quê? Porque a única coisa interessante de se fotografar, de se registrar de uma prática de yoga são as técnicas corporais. Ninguém vai ficar tirando foto de um cara meditando, de um cara fazendo pranayama, respiração, vocalizando mantra, enfim. Essas coisas não são muito instagramáveis. Isso aí é meio sem graça, certo? Não teria nenhum apelo visual você ver esse tipo de registro. E quando tem, o cara meditando, ele é interessante quando? Quando ele está no meio da natureza, num lugar legal, num lugar diferente, num lugar bonito. É muito mais pelo lugar do que pela meditação em si, entende? Então, o asana, ele tem um apelo visual muito mais forte. Então, eu vejo que o asana virou um cartão de visita do yoga. E quando eu falo isso, para você entender que eu não estou sendo crítico, eu estou te falando da minha experiência. Eu entrei no yoga exatamente dessa forma. Quando eu comecei a praticar em 2010, eu fui até uma escola de yoga porque eu estava num evento, um evento de cultura japonesa, num jantar de relativo à cultura japonesa, num clube que tem aqui onde eu moro. E aí teve uma apresentação de uma professora de yoga. E essa professora fez umas coisas assim, eu falei, o quê? Como isso é possível? O que ela estava fazendo? Asana, técnicas corporais. Eu vi aquele negócio e falei, caraca, isso é muito sinistro, isso é muito incrível, eu quero fazer essa parada. Então eu peguei e comecei a ir atrás de uma escola, ou melhor, tinha uma escola de yoga em frente à casa onde eu morava, era só atravessar a rua, mas o que me fez atravessar a rua e entrar lá, eu morava 1 ano na frente da escola, eu nunca me interessei em entrar naquela escola de yoga. Eu só quis fazer isso depois que eu vi a apresentação de uma professora fazendo técnicas corporais que eu não conseguia fazer de jeito nenhum no auge da minha força, porque eu malhava, porque eu era grandão, porque eu tinha o braço forte e papapá. Aquilo me impressionou e foi isso que me fez ir praticar yoga. Inclusive, sofri horrores na minha primeira aula, porque eu me achava muito forte e eu descobri que eu não era. Eu era só grande mesmo. Foi marcante. Mas veja, eu cheguei no yoga por causa da parte corporal. Eu comecei a praticar por causa das técnicas corporais.
Então, quando eu te digo que o asana é o cartão de visita do yoga, eu estou falando de mim mesmo. Para mim foi assim. Eu comecei a praticar por causa disso. E eu demorei 9 anos, tá? Isso mesmo. Foi lá em 2019 que eu comecei a compreender melhor, né? Eu já estudava há algum tempo, mas eu realmente fui compreender, a ficha foi cair e eu fui ter noção, consciência da profundidade do yoga em 2019. E durante esse período, durante esses 9 anos, eu fiquei simplesmente preso à ideia de fazer asana, preso à ideia de fazer técnicas corporais. E é aí que eu digo que o asana ele é super valorizado. As pessoas chegam no yoga por causa do asana. Porque ele é bonito, porque ele é estético, porque ele é desafiador, porque ele parece um poder assim sobrenatural, um negócio incrível. Você vê as pessoas fazendo coisas que não parecem humanas, né? Uma flexibilidade, uma força, uma consciência, um domínio do corpo que é extraordinário. Eu me lembro que eu mesmo pratiquei o yoga para isso por muito tempo, beirava a performance circense, assim, era um negócio uau, tá? E era o que eu queria fazer. De vez em quando eu posto uma foto no Instagram. Mas eu parei de postar, sabe por quê? Porque quando eu postava esse tipo de foto, por mais que isso seja um bom cartão de visitas para o yoga, as pessoas viam as minhas performances corporais e diziam, pensavam, até comentavam na foto, diziam assim: eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim. Eu não dou conta. Que maneiro, que bonito. Fora os caras, geralmente homens, né? Dando em cima. Então eu parei de fazer isso. Não convinha mais. E eu percebia que isso afastava as pessoas, porque as pessoas achavam que yoga era aquilo. E depois de um tempo eu resolvi fazer o que eu estou fazendo aqui agora. E conversar abertamente com você sobre yoga, sobre filosofia e tudo que existe por detrás daquela mera posição corporal. Então, eu acho que o asana ele é super valorizado exatamente porque as pessoas chegam por essa via. E as pessoas acabam fechando a porta para todo o restante que o yoga tem a oferecer, porque ela veio pelo asana, ela acha que yoga é asana e ponto. Prova disso é que muitas vezes as pessoas falam que praticam yoga e meditação. Mas espera aí, a meditação é parte do yoga. A meditação é uma técnica do yoga, mas as pessoas separam, porque yoga virou sinônimo de ginástica corporal. Sem nenhuma filosofia, sem nenhuma pretensão de expansão de consciência, sem nenhuma pretensão de desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento humano, yoga virou ginástica. Pensa bem, yoga é uma filosofia com mais de 5.000 anos. Você realmente acha que 5.000 anos atrás a galera estava preocupada em ficar com um corpo legal? Eu acho que isso é bem moderno, para falar a verdade. Então, o yoga é super valorizado, tá? O yoga não. Os asanas, eles são super valorizados, porque as pessoas chegam por essa via e existe hoje um movimento muito grande ao redor disso. E eu já vi inúmeros aplicativos e anúncios e não sei o que, te falando de yoga como se fosse simplesmente a ginástica corporal. Eu não vou alongar e aprofundar nisso, eu quero que você entenda. Não é. Yoga é algo muito além disso, tá? Então, tente superar essa barreira e enxergar o yoga além do asana. Porém, entretanto, contudo, todavia, o asana é importante. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto dessa conversa. Quando que o asana é importante? Patanjali, no século 3 a.C., eu apontei para cá porque tem um livro dele ali, ele já dizia, ele escreveu isso nos seus sutras, de que, eu não vou lembrar as palavras exatas, tá bom? Mas a ideia é que o yogin precisa fazer asana para se preparar para o pranayama. Veja só, o que é o pranayama? São as técnicas respiratórias, são as técnicas de expansão da bioenergia, do prana, através dos exercícios respiratórios. Quando você vai fazer pranayama, e o mesmo vale para meditação, tá? O que você faz? Você senta de pernas cruzadas e você precisa ficar ali praticando pranayama, respiração, concentração durante um tempo. E esse tempo não é pouca coisa.
Eu me lembro que teve uma época, eu não era um aluno iniciante, tá? Eu já tinha virado a chave para praticar yoga com profundidade e buscar realmente essa evolução pessoal através do yoga. E eu comecei a fazer uma prática de manhã, onde eu fazia, eu acho que eram uns 30, 40 minutos de pranayama direto, e mais uns 30 minutos de meditação, tinha mantra, enfim. Tinha uma prática que eu fazia, que eu passava mais de 1 hora e 10, 1 hora e 15, sentado de pernas cruzadas, sem me movimentar. E eu fazia essa prática de manhã, e depois, em outro momento do dia, à tarde, eu parava para fazer asana. E aí eu passei por uma semana atípica, de trabalho e rotina, etc. E aí eu acabei não praticando asana durante uma semana, de segunda a sexta. Na segunda semana, que eu fazia uma semana que eu não fazia asana, na segunda semana eu fui fazer essa mesma prática, que era a minha rotina, era meu dia a dia, papapá. Eu sentei, eu parei na metade do caminho. No meio da prática eu parei, abortei, falei, cara, não consigo. Meu joelho começou a doer muito. E eu não consegui fazer a prática naquele dia. E na hora eu já sabia, eu já tinha certeza. É o bendito do asana que eu não fiz na semana passada. Então, o asana, ele fortalece o seu corpo. O asana, ele deixa o seu corpo forte, flexível e preparado para a prática e os efeitos que o yoga vai te proporcionar. Tá? Então, existe um fluxo de energia quando a gente está praticando as técnicas mais avançadas, que o seu corpo tem que estar forte para suportar isso, tá? Para que isso tenha um efeito positivo. Então, o asana ele é importante nesse aspecto. Além disso, se a gente pegar um aluno iniciante, eu contei aqui uma história para vocês que aconteceu comigo, mas nessa época eu já era um aluno mais avançado, já tinha muitos anos de yoga. Agora imagine um iniciante sentar para fazer respiração, para fazer meditação, e o joelho dele fica alto porque ele não tem flexibilidade nas pernas e nos quadris, as costas ficam encurvadas porque ele não tem força nos músculos paravertebrais para manter a posição ereta. Em 5, 10 minutos a pessoa vai estar extremamente desconfortável com aquilo ali. Vai ser impossível ela fazer o pranayama e a meditação na quantidade que tem que fazer. Então, principalmente para o iniciante, o asana ele é muito importante, tá? Inclusive, já liguei o ar, mas tá quente. Inclusive, para o iniciante, meus alunos da comunidade Sattva, eu recomendo para o iniciante que ele foque somente em fazer asana, somente em fazer técnicas corporais e criar disciplina no yoga. Só isso que eu falo para o iniciante fazer. Por quê? Porque fazer as outras técnicas exige já um certo domínio do corpo, que se você está vindo para o yoga do zero, tem gente que já tem boa forma, que já vem de outros esportes, ou já praticou yoga antes, e beleza, a pessoa dá conta. Mas se você está vindo do zero, e eu penso a comunidade para isso, desde o zero até o avançado, se você está vindo do zero, você não vai conseguir. Ah, e detalhe, para você não se assustar, tá bom? Para você fazer 30, 40 minutos de meditação de pranayama, leva anos, viu? Você não... Jamais eu recomendaria que você começasse hoje no yoga fazendo isso. Então, para o iniciante, o asana é muito importante, porque ele vai preparar o corpo para fazer os outros tipos de técnica. Então, no começo é muito importante esse desenvolvimento corporal, esse ganho de flexibilidade, esse ganho de mobilidade, essa força nas suas costas. Tudo isso é essencial, principalmente para o iniciante, mas não só para ele. Eu não era iniciante quando comecei a ter dores porque fiquei sem fazer asana. Ele é importante, ele é necessário, ele dá suporte às outras técnicas. E isso nos leva ao terceiro ponto. Quando abandonar, tá entre aspas esse abandonar, tá? Quando abandonar o asana. Por que as aspas? Porque quando eu parei de fazer asana, eu deixei de conseguir fazer as outras técnicas também. Então, no fundo, a verdade é que você não deve nunca abandonar o asana. Você vai ter que sempre estar fazendo ele dentro da sua prática de yoga, tá? Ele não será abandonado. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo, não é que eu não goste de asana, não é que eu odeie asana, não é isso. Eu só tento conscientizar você de que
Asana não é yoga. Yoga é muito mais do que isso. Então, quando que eu acho que você deveria abandonar o asana? Quando você transita de um aluno iniciante para um aluno intermediário. Antes de explicar isso, vamos entender o que é abandonar o asana, tá? Para o iniciante, eu recomendo que você faça o quê? Que você pratique somente 20 minutos, 30 no máximo, mas pratique todos os dias. Eu acho que para quem está começando, você tem que criar disciplina, você tem que criar constância de praticar yoga todos os dias. Por isso mesmo que eu fiz até um desafio. Desafio como ter disciplina em yoga. É o quê? Práticas de 20 minutinhos todos os dias e você conseguir criar disciplina. Por quê? Uma coisa é unânime. Qualquer professor, de qualquer modalidade de yoga, de qualquer tipo, o que gosta de asana, o que não gosta, o que gosta de meditação, o que não gosta, todos, uma unanimidade. Para você ter o efeito do yoga, você tem que praticar. Se você não praticar, não tem efeito. Ponto. Quanto a isso, francamente, eu acho que não tem discussão. Então, independente da modalidade que você quer fazer, independente de você praticar comigo ou não, de você gostar de asana ou não, você tem que ter a disciplina, a constância de praticar todos os dias. Até quando? Até o resto da sua vida. Você não vai parar, tá? Se você quer ter os efeitos do yoga na sua vida durante toda a sua vida, você vai ter que praticar durante toda a sua vida. É simples assim. E eu não acho nenhum absurdo falar isso, porque, sei lá, atividade física você tem que fazer sempre? Tem, pro resto da vida. Comer saudável você tem que fazer sempre? Tem, pro resto da vida. Para tu ter os efeitos bons disso, tem que ser hábito, tem que fazer parte do seu estilo de vida. Com o yoga não é diferente. Eu acho que isso é óbvio, mas eu vejo as pessoas falarem muito de efeitos mágicos do yoga, né? Coisa de 30 dias, 2 semanas, papapá, e eu acho que não é por aí. Por isso que meu desafio é para você ter disciplina em 30 dias. O resto você vai ter que levar a vida inteira. Então, o iniciante começa ali, ó, 20, 30 minutos de asana. E muito foco nisso, e muita vontade de fortalecer, e muita vontade de ganhar flexibilidade, de desenvolver esse corpo físico, ok? Depois de um tempo nisso, quanto tempo? Depende da sua constância e da sua dedicação, mas eu diria que algo em torno de 2 ou 3 meses, tá? Uma média. Depois de 2, 3 meses, você começa a adicionar a esses mesmos asanas que você está fazendo, você começa a adicionar umas técnicas mais sutis, como por exemplo o pranayama. E aí você vai ver se você dá conta, tá? Se você consegue, aos poucos, é gradual, você vai começar fazendo 5 minutos de pranayama, depois 10, depois 15, depois 20, 25. Se você conseguir chegar lá nos seus 30 minutos de pranayama e você sentir que o seu corpo está suportando isso legal, esse é o momento não de abandonar o asana, mas esse é o momento de você abandonar a ideia de fazer asana com propósito físico. Tá? Nesse momento, você está preparado para pensar em efeitos mais sutis do asana. Quais são esses efeitos mais sutis? Vou dar exemplo, tá? Não tem como eu explicar isso aqui a fundo, mas, por exemplo, você tem asanas para quebrar couraças. Nós temos várias couraças no nosso corpo. Essas couraças foram teorizadas pelo William Reich, que era discípulo do Freud, e ele faz uma forte associação entre essas couraças e a nossa personalidade. Então, quando você pega as couraças, você vai ter cada uma delas. O que são couraças, tá? São pequenas não, são travas físicas, é como se fossem tensões inconscientes dos nossos músculos que protegem a nossa personalidade. É mais ou menos isso, explicando em poucas palavras. Então você tem, se não me falha a memória, são 7 couraças. E cada uma dessas couraças está associada a um tipo de comportamento. Você pode pegar asanas e fazer asanas específicos para essas couraças, e assim você vai lapidando, melhorando e transformando o seu comportamento. Você pode fazer asanas para ativar chakras, ativar cada um dos centros de força específicos do nosso corpo. Cada chakra
tem uma associação com um tipo de comportamento, com um tipo de superação, com um tipo de apego, e você pode ir moldando e mudando e evoluindo a sua personalidade através dessa ativação. Você tem asanas para ativar a força, a energia da Kundalini, que é essencial para o seu progresso no yoga. Você tem asanas para você focar, por exemplo, em aumentar a sua concentração, para otimizar a sua meditação. É um tipo de asana totalmente diferente do que o iniciante está fazendo, tá? Então, falei aqui de cabeça alguns exemplos de que chega um momento em que você pode fazer esse abandono do asana, tá? Deixar de fazer o asana com aquela necessidade de desenvolvimento físico, porque você precisa da flexibilidade, porque você precisa da força, porque você precisa melhorar ali o corpo para praticar as outras técnicas do yoga. Então você pode abandonar isso em algum momento para poder focar em coisas mais sutis, vamos dizer assim. Esse abandono de 2 a 3 meses, você começou a incluir outros tipos de prática, outros tipos de técnicas na sua prática de yoga. E aí você vai começar a evoluir no pranayama e ver se a coisa dá certo. Eu diria que isso leva em torno de 1 ano, tá bom? Eu acho que é aí que começa esse abandono do asana para você focar em outras coisas. Como você pode ver, não é um negócio rapidinho, não é mágica, não é mude sua vida em 30 dias, tá? Mas vale a pena cada dia de práticas. E por último, o último ponto que eu falei que eu ia adicionar, que eu não tinha escrito aqui, mas me recordei, é quando que você deveria fazer asana. O que acontece? O que me ocorreu para eu mencionar isso? Eu acabei de fazer, na comunidade Sattva, um ciclo de práticas de autossuperação. Então, foram 4 aulas, 4 semanas de aulas, focado em autossuperação. E quando a gente fala disso especificamente, a gente está falando sim de um treinamento corporal intenso, exigente, não só fisicamente, como de concentração, de foco mental, é um negócio puxado, tá? Eu fiz isso com os alunos, para eles saberem que existe. E dentro desse ciclo de aulas de autossuperação, eu ensinei os alunos a fazerem o Surya Namaskara, uma sequência muito famosa no yoga. A tradução disso seria Saudação ao Sol. Ela é bem famosa. Tem várias formas diferentes de fazer, cada escola adota um jeito. E essa sequência, existe uma forma de executar essa sequência que é uma forma que você faz a repetição do movimento várias e várias vezes. Vira um exercício aeróbico. Esse jeito de executar, se a gente pegasse a forma de enxergar o asana do Swastika Yoga, que é o yoga que eu pratico, que eu ensino, nem é uma forma interessante, tá? Nem é o principal foco do Swastika, nem é a ideia principal que a gente tem de asana. Mas essa execução com movimento constante e contínuo, sem permanência nenhuma em posição nenhuma, com muita fluidez, com muito movimento, e até aos poucos acelerando esse movimento, deixando a respiração irregular, deixando a respiração ofegante, tudo isso gera o quê? Gera um preparo cardiovascular. Você acelera os batimentos, você faz preparo cardiovascular, você gera emagrecimento, você gera queima calórica e outras coisas a mais. Em geral, o asana, por mais forte e bonito que seja, ele não é tão exigente do ponto de vista de calorias, tá? De queima. É uma coisa que você faz de um jeito muito, muito leve para o seu corpo. Pode parecer estranho, mas a verdade é essa. Eu sempre marco as atividades no relógio e assim, as calorias que queimam quando você pratica yoga é bem baixo, se você comparar com outras atividades. Então, esse jeito específico de fazer uma coisa com muito movimento te ajuda no preparo cardiovascular e te ajuda no emagrecimento, na queima calórica. Então, se você é uma pessoa que busca esses efeitos na prática do yoga e você, por exemplo, não gosta ou não se adapta a outros esportes, a academia, a musculação, já tive vários alunos com esse perfil, para você especificamente, eu acho que você deve investir mais tempo em fazer muito asana. Por quê? Porque existe uma lacuna aí na sua rotina, vamos dizer assim, tipo, pô,
tu não gosta de fazer nenhuma outra atividade física, você não está afim. Você queria fazer um negócio que fosse mais prazeroso, que fosse mais variado, que fosse mais interessante, que você pudesse fazer em casa, sem aparelhos externos, sem, enfim, sem impacto no seu joelho, às vezes tem um problema no joelho. O yoga, ele supre tudo isso. Então, nesses casos, eu acho que sim, vale a pena. Você deveria investir o seu tempo em fazer mais asana. Agora, qual o cuidado que você tem que ter? Ao investir esse tempo em fazer asana, em levar o asana para a sua vida como se fosse uma atividade física, como se fosse uma ginástica, você tem que ter muito cuidado para você não cair lá no começo desse vídeo. Supervalorizar o asana, fazer ele só como ginástica e ficar só fazendo ele e esquecer de todo o resto que o yoga pode te proporcionar. Eu acho que, sinceramente, tá errado você fazer isso? Não, não tá errado. É uma questão de escolha. Mas eu acho que você deixaria muita coisa positiva que o yoga pode te proporcionar para trás se você escolhesse fazer yoga somente com esse objetivo. Então, nesses casos que você sente falta de uma atividade física, você não se identifica com nada e você gostou do yoga, eu acho que você deveria sim fazer muito asana com um fim estético e corporal. Ou melhor, praticar muito yoga com fim estético e corporal. Porém, sem negligenciar o restante, tá bom? Essa é a minha visão. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, sobre asana e yoga com foco na filosofia, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser conhecer a comunidade Sattva, o link estará aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!